Vamos ver como conhecer os nossos dados com algumas medidas básicas de distribuição e vamos construir um script para trabalharmos aqui com o IDHM e o IDEB utilizando essas funções que vimos de exploração inicial dos dados. A análise exploratória, ela começa com o conhecimento, como vimos aqui, das variáveis, como são feitas as variáveis e depois quais são as variáveis que nós queremos trabalhar. Mas é importante também a gente conhecer como estão distribuídos os nossos casos. É importante termos uma descrição dos nossos dados com medidas que possam nos mostrar como os nossos casos estão distribuídos, qual a concentração de informações, qual o valor máximo, mínimo. Enfim, é importante a gente ter uma ideia de como os nossos casos estão distribuídos em cada variável que nós escolhemos trabalhar. Algumas medidas são básicas para a gente trabalhar com essa informação, conhecer a nossa base de dados, sabendo da distribuição desses dados. A média é uma informação básica, a mediana, o intervalo interquartil e os valores extremos, aqueles valores que vão além de um determinado limite que nós vamos estabelecer entre os quartis que nós temos na nossa distribuição de dados. Os valores extremos são importantes, geralmente porque eles podem significar erros na distribuição de dados, ou podem significar, como no nosso caso aqui, nessa planilha que nós estamos trabalhando com os dados do Atlas 2013, criados pelo pessoal do IPEA, do PNUD, da Fundação João Pinheiro, com base nos dados do censo 91, 2000 e 2010, né, o censo do IBGE. Esses dados, eles não têm valores, já foram revistos várias vezes, então não tem valores errados. Os casos extremos significam valores atípicos. Então, nós temos valores que acompanham mais ou menos um padrão e temos valores que são atípicos. Então, é isso que nós vamos procurar identificar inicialmente na nossa base de dados, na nossa planilha de trabalho. Vamos ver como essas medidas são construídas. Vamos olhar uma suposição aqui. Vamos imaginar que nós temos os nossos dados dos municípios. Temos 7 municípios, município A, B, C, D, E, F e G, e o IDHM desses municípios. O município A tem um IDHM de 0,96, o B 0,58, o C 0,54, o D 0,44, o E 0,38, o F 0,35 e o G 0,15. Se nós formos calcular a média desses municípios do IDHM, nós temos uma média de 0,49. Essa é a média dos nossos dessa seleção de municípios que nós temos. A média é uma medida muito importante para podermos fazer vários testes estatísticos, mas a média ela é muito influenciada por valores extremos. No caso aqui nós temos o valor 0,96, os valores aqui 5, 5, 4, 3 e o valor 0,96 e o valor do município baixo aqui de 15, né? Então, a média ela é muito sensível a essas informações. Por exemplo, se nós calculássemos a média sem o valor extremo lá, o 0,96, né, a média seria 0,41, né, abaixo da média calculada. Então, o valor extremo ele puxa a média para cima, a média ela é sensível. Se fosse um valor mais baixo, puxaria
para baixo. Um dos primeiros trabalhos que a gente utiliza para identificar os valores extremos é para ver se há necessidade de algum tipo de ajuste, retirar os valores extremos, os outliers, estão de uma certa forma distorcendo a nossa média, ou não, eles fazem parte do conjunto e nós temos que ter algum tratamento para isso. No caso aqui, né, como nós já vimos, não há erro nessas informações. Muitas vezes, mesmo quando não há erro, o que nós temos são dois grupos, né, diferentes, né? Por exemplo, nós temos, com relação à população, né, por municípios, nós temos a grande maioria dos municípios com população abaixo de 100 mil habitantes, e temos alguns municípios, uns 20 municípios, com população perto de 1 milhão a mais habitantes. Então, se fizermos a média da população por município, esses valores dos grandes municípios acabam puxando para cima e distorcendo nossa análise. Então, o que essa informação indica? Não é um erro, mas ela indica que nós temos dois grupos, pelo menos, de municípios que nós temos que analisar separado. Isso é importante fazer, então, com a análise da distribuição dos dados, por isso que essas medidas são importantes, para identificarmos o padrão de distribuição, saber quais os grupos que nós temos que analisar, se podemos analisar tudo como o mesmo grupo, se podemos separar, se há erro nos dados, né? Por exemplo, nos dados de registro de horas de trabalho da RAIS, por exemplo, do Ministério do Trabalho, nós temos a semana máxima a carga horária de 48 horas, mas alguns registros podem conter mais, 100 horas, por exemplo, porque são registros que vêm das próprias empresas e muitas vezes ocorre algum erro de digitação. Então é necessário, nesse caso, fazer uma limpeza. Aqui, na nossa base do Atlas, não há erros, esses erros já foram revistos pela equipe que elaborou, né, os próprios dados do IBGE são revistos antes de serem publicados, e quando há alguma diferença são sempre reportados nas notas técnicas. Então aqui o que nós temos como valores extremos de respeito a grupos diferentes de variáveis que precisam ser identificados para serem analisados em separado, né? Então, para fazer isso, a gente começa, né, sempre quando a gente vai fazer a análise exploratória, identificando então os quartis, que é onde nós vamos ter a medida da nossa distribuição de dados sem ser sensível aos valores extremos. Por exemplo, a média e o desvio padrão, né, como são medidas importantes, né, para análise, medidas estatísticas, né, como nós vimos aqui, elas são sensíveis, né, aos valores extremos. Então, se a gente usa os intervalos, os quartis, nós conseguimos ter uma visão da distribuição de dados, da nossa distribuição, em conjunto com a média, com o desvio padrão também, claro, mas nós temos uma visão que ela é menos sensível aos valores extremos. Então, nós podemos perceber como os nossos dados estão distribuídos. Como é feito, então, essas informações? Então, nós precisamos achar no nosso dado aqui a mediana, né? A mediana, ela é simplesmente a medida que está no meio da distribuição. Então, a gente ordena a distribuição, né, do menor para o maior, ou do maior para o menor, né? Ordenamos a distribuição para achar a mediana. Então, a primeira coisa é ordenar, e aí nós vamos encontrar o valor que divide a nossa distribuição no meio. Não é igual à média. A média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de casos que nós temos, né? A mediana não, é o valor que divide exatamente no meio o nosso conjunto de dados. Então, a mediana aqui, o 0,44, divide, nós temos 3 casos abaixo e 3 casos acima, né? Depois nós vamos achar os quartis, o primeiro quartil e o segundo quartil, que são exatamente as medidas que dividem essas metades em outra metade, né? Em 1/4 dos dados. Então, eu tenho aqui o valor de 3,5, eu tenho um valor para cima, um valor para baixo. O terceiro quartil, a mesma coisa, divide novamente a nossa base. E aí eu tenho o valor mínimo, né, que é o limite mínimo dos nossos dados, e o limite máximo.
Com essas informações, o limite máximo, o terceiro quartil, a mediana, o primeiro quartil e o valor mínimo, eu tenho uma ideia de como os dados estão distribuídos, e a partir dali eu posso ter uma visão geral. Se os dados são muito concentrados, eu tenho muitos valores concentrados abaixo da mediana, acima da mediana, ou seja, como que é feito, como que está, né, como os nossos casos estão sendo distribuídos. Uma medida importante, então, para a gente achar os valores extremos é o intervalo interquartil. O intervalo interquartil é chamado de IQR em inglês, né? Interquartile Range, né? Quer dizer, então, a sigla IQR, é a medida entre a diferença entre o primeiro quartil e o terceiro quartil. Uma conta simples. Então, o IQR, aqui no nosso caso, o terceiro quartil é 0,58, né? Então, nós temos aqui 0,58 menos o primeiro quartil, que é 0,35. Então, 0,35. Então, o IQR é 0,23, né? O que quer dizer o IQR? Quer dizer o intervalo interquartil. Então, entre o quartil 1 e o quartil 3, eu tenho 0,23, né, unidades aqui do meu IDHM. Por que esse quartil é importante aqui? Como eu dividi, né, os dados aqui, né, cortei no meio, depois eu cortei aqui na metade da metade, na metade da metade superior, entre um dado e o outro, né, entre um quartil e outro, eu tenho a garantia que eu tenho 50% dos dados, né, variam, né, nessa faixa aqui. Né, eu tenho 25% dos dados acima do terceiro quartil e 25% dos dados abaixo do primeiro quartil. Então, eu posso ter uma ideia de como meus dados estão distribuídos, né, nessa faixa aqui. Então, esse aqui é o valor padrão dos meus dados, podemos dizer assim, né, o valor que representa da minha base, das metade da base de dados está dentro desse intervalo entre o primeiro e o terceiro quartil. Né? A outra metade dos dados, eu tenho 25% dos dados acima do terceiro quartil e 25% dos dados abaixo do terceiro quartil até o valor mínimo. Né? Então, é uma informação que nos ajuda bastante a ter uma ideia da distribuição. E nos ajuda a identificar, então, o valor extremo. Há várias formas de se identificar os valores extremos, também chamado de outliers, né, em inglês. A forma mais comum, que é utilizada aqui no R pelo pacote, se a gente não especificar uma outra maneira, né, a forma padrão de se identificar o IQR, né, os valores extremos, é a partir do IQR, né, que é utilizando a seguinte fórmula. Então, um valor extremo, um outlier, ele é identificado, né, a partir do primeiro quartil, menos 1,5 o valor do IQR, e o quartil, o terceiro quartil, mais 1,5 o valor do IQR. Esse valor aqui de um valor 1,5 é definido pela pesquisa, né? Às vezes ele pode ser um valor muito extremo. Se você não tem os dados, seus dados não têm muitos valores extremos, você pode reduzir, né, esse valor ou aumentar para poder, de fato, você ter faixas que possam compor os seus valores. Mas vamos pegar aqui o valor clássico, então, que é esse de 1,5 valor. Vamos fazer a nossa conta aqui, então. Então, nós temos vamos pegar aqui, nós temos o nosso quartil inferior, né, que é 0,35, o primeiro quartil, menos 1,5 o nosso IQR. O IQR que nós achamos ali é 0,23. Né? 1,5 vezes 0,23 vai dar 3,45. Então, o intervalo inferior aqui, o valor extremo seria 0,35 menos 3,45, né? Que daria o valor de 0,05. Né? Então, esse é o valor do nosso limite inferior. E o limite superior seria 0,58 mais 1,5 0,23. 1,5 0,23
23 dá 0,345 mais 0,58, então nosso limite superior seria o valor de 0,25. Esse é o valor. Então, todos os valores que fossem além de 0,25, todos os valores que fossem além de 0,925, né, seriam considerados como valores extremos, valores outliers, né, para a gente poder analisar. No nosso caso aqui, não são erros, mas são valores atípicos, né? Então, se nós voltarmos lá para a nossa tabela, vamos voltar para a nossa lista aqui fictícia de dados, nós teríamos então que o valor 0,96, o primeiro município, ele seria considerado então o valor extremo, né, um valor atípico dentro daquilo que nós consideramos como um valor 1,5 além do valor do quartil 3, mais 1,5 o intervalo entre os quartis. Então, esse valor aqui estaria fora dessa faixa. Então, nós pegamos o quartil 3, demos ainda, né, um espaço de mais 1,5 o intervalo entre o quartil 1 e o quartil 3 para considerarmos, então, como um valor extremo. No valor abaixo, 0,15 não está dentro do limite do valor extremo. É uma forma de você utilizar, então, essa medida, né, que pode ser ajustada, para você, numa grande quantidade de dados, 5.000 e tantos municípios que nós temos, encontrar aqueles que representariam valores atípicos e que deveriam ser estudados de uma maneira diferente. Então, nós vamos olhar esses dados, a primeira olhada nos dados, tirando as informações sobre os quartis, a mediana, o valor mínimo, o máximo, o intervalo entre quartil e tentar localizar os valores extremos. Essa é a primeira abordagem exploratória que nós vamos fazer com os dados, uma abordagem descritiva dos dados. Para nos ajudar com a identificação dessas medidas e com a descrição da distribuição dos nossos casos, das variáveis que estamos trabalhando, vamos contar com a ajuda do pacote Summary Tools. Esse é um pacote que possui algumas funções básicas que, junto com o dplyr, vão nos ajudar a trabalhar com essas informações de uma maneira bem rápida e bem simples. Vamos usar a função dfSummary para podermos ter essas informações todas e os histogramas com a distribuição dos dados numa planilha facilmente visualizável. Vamos ter a função ctables, que tenta emular um pouco a função ctables do SPSS, para que possamos montar tabelas cruzadas, e a função deskr, né, que vai criar algumas medidas descritivas dessas que nós vimos aqui, e outras também, para que a gente tenha uma informação numérica mais rápida sobre os dados. Então, com o pacote Summary Tools, nós vamos ter uma visão geral, então, essa informação descritiva com as medidas que vão nos permitir encontrar o padrão dos dados, a distribuição, os valores extremos, enfim, a gente tem um conhecimento prévio dos casos que estamos trabalhando dentro do caso aqui, né, no nosso exemplo, com os indicadores sociais. Vamos executar um script no RStudio, então, para vermos como podemos operacionalizar a exploração inicial dos dados com dplyr e o pacote Summary Tools. Vamos começar dando uma olhada no RStudio com as bases que nós havíamos importado
com as tabelas do Atlas 2013, os dados do censo importados para a tabela C, dicionário CDIC-TBL, né? Então, incorporamos ali os metadados, e a tabela R DIC-TBL, nós pegamos os dados do registro, dados da RAIS, do IDEB, e registros administrativos, e também incorporamos o dicionário de metadados com as siglas. Então, essas duas tabelas. Vamos trabalhar primeiro com a tabela com a tabela C, dicionário TBL. Vamos aumentar aqui a nossa janela, clicar em Ctrl, Shift, Alt, F12, e vamos deixar a área de script e a área do terminal, do console do R, para acompanharmos. Por hora, vamos deixar a área de ambiente, a área de arquivos, né, de lado. Se você não se lembra desses atalhos para poder movimentar as telas do R, você pode clicar em View, Panes, e você verá aqui todas as possibilidades, né, de trocar as telas para ficar mais fácil fazer o trabalho. Bom, vamos rodar aqui o nosso script, né? Então vamos começar carregando as bibliotecas, né? Tidyverse, que contém o pacote dplyr e outras funções necessárias para rodarmos aqui os nossos dados como no formato table, né, que é o formato de uma tabela retangular, né, de um data frame modernizado na versão da concepção do Tidyverse. A biblioteca Labeled, que possui funções para que a gente possa criar e manipular os rótulos, né, os labels, né, os metadados da nossa tabela, e o pacote Summary Tools, que contém então as funções que vão nos ajudar a resumir os dados a partir de algumas medidas descritivas, para que possamos ver a distribuição de cada variável, podemos encontrar valores outliers, podemos os casos atípicos, né, possamos também identificar as faixas interquartil e os quartis dos nossos dados. Então, carregamos aqui os pacotes, vamos carregar os dados, né, que contém o registro. Já fizemos isso, então os dados já estão na memória aqui de ambiente do R, né? Já constam aqui da memória de ambiente do R, e a gente, mas se não tivesse carregado, nós então faríamos aqui o carregamento desses dados que nós salvamos então no formato do R, no formato RData, que é o formato de uma variável de ambiente. Então vamos lembrar que o RData é como se fosse uma planilha do Excel que tem várias pastas dentro, né? Então, em um formato binário, que ele fica bastante rápido para ser carregado, bastante rápido para ser salvo e também compactado. Então, esse formato do R ele é muito útil para a gente guardar os valores que os objetos, né, as tabelas que nós estávamos trabalhando nas sessões, né, do nosso projeto. Já está carregado aqui. Vamos começar a distribuição. A primeira coisa que nós vamos fazer no pacote Summary Tools, ele tem uma opção que permite que você trabalhe com a língua portuguesa, né? Então vamos executar aqui, né, a função stoptions lang igual a pt. Então o resultado, a saída quando a gente executar aqui o pacote Summary Tools, ele vai dar o resultado em português. Então, é uma coisa bacana que tem aqui nesse pacote, ele tem uma internacionalização com opção para as várias línguas. Então, ele está agora com
com a opção em português. Antes da gente entrar no pacote Sumário Tools, vamos dar uma olhada como é o sumário, né, o resumo dos dados, para a gente dar uma olhada nos dados do próprio R, do R básico. Com a função Summary, a gente, e o nome da tabela, entre parênteses, né, como parâmetro da função, nós podemos ver qual é o resultado, né, que o R padrão nos dá como um resumo dos dados. Vamos executar a função Summary, que é o padrão do R para apresentar um resumo dos dados. Então, vamos clicar aqui em Ctrl Shift 2 para aumentar a tela do console do R. Então a gente vê que os dados eles são apresentados, né, na função Summary. Nós temos a variável, né, o nome da variável, as informações de quando a variável ela é categórica, como no caso do nome do município, dá apenas o tamanho, o número de casos que tem e o tipo, né, é uma variável categórica. Quando é uma variável numérica, ele dá então os valores mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média. Né? Essa são as informações que vêm para todas as variáveis então do nosso banco de dados, da nossa tabela, né? Da nossa base. Então, o IDHM, por exemplo, o valor mínimo que nós temos, aqui são todos os 3 anos, né? O primeiro quartil, né? First quarter, então primeiro quartil, né? A mediana e a média. São essas informações que o R padrão, né, que o sumário padrão nos dá, para termos então uma ideia da distribuição dos nossos dados. Bom, vamos fazer agora um resumo dos dados com a função desc R do pacote Summary Tools. Vamos voltar para a janela de script, Ctrl Shift 1. Vamos Ctrl Alt Shift F12 para fecharmos as duas janelas da esquerda, ficamos só com as janelas de texto e com a saída do R. Vamos ao ponto do script que nós havíamos parado. Então vamos usar agora o sumário com a descrição da variável. Então a gente usa a função desc_r e como parâmetro então a tabela que nós estamos trabalhando, e vamos escolher uma variável aqui para a gente ver a saída. Então a variável IDHM. Então lembra que no R padrão, para a gente fazer referência a uma variável dentro de uma tabela, dentro de um objeto, de um data frame, do tipo, a gente usa a anotação, o sinal de moeda, de dólar, né? Então C, underline, dig, underline, table, dólar, IDHM quer dizer que nós queremos ver a variável IDHM que faz parte dessa tabela aqui. Vamos executar então essa tabela, né, essa função, né, para ver o resultado. Aqui então nós temos o resultado, Ctrl Shift 2, vamos ampliar a tela, né, do console, e aqui então nós temos o terminal, temos aqui o resultado da função desc_r. Nós temos mais informações descritivas e já traduzidas para o português, porque nós demos no início lá a opção em português. Então nós temos o IDHM, o número de casos, né, que nós temos, estamos vendo que nós estamos 16.695, porque nós estamos trabalhando aqui com os 3 anos, nós não separamos os anos, 91, 2000 e 2010. Então nós temos a média do IDHM. O arredondamento aqui ele pode ser feito com mais casas também nas opções, nós podemos escolher quantas casas decimais arredondar. Se nós não especificarmos nada, ele arredonda 2 casas decimais. O desvio padrão, o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil, o valor máximo, o MDA, que é a distância absoluta, né, da mediana, a medida também, para a gente poder ter comparatibilidade na forma de dispersão aqui dos nossos dados,
o IQE, né, que é a tradução em português do IQR, né, que é o intervalo interquartil, o CV, que é o coeficiente de variação, que é também uma forma da gente fazer podemos ter uma comparação entre os dados, né? O coeficiente de variação é uma proporção do desvio padrão dividido pela média. Então, ele permite que a gente possa comparar diferentes tabelas de dados, porque ele é uma medida, a proporção com que o desvio padrão ele varia em relação à média. Então, quanto maior o CV, né, maior a proporção, né, então, a dispersão dos dados em torno da média. Quanto menor o CV, menor essa dispersão, né? A informação sobre a simetria, né? Então, um valor negativo, né, quer dizer que a simetria, a curva, né, ela caminha um pouco, né, para a esquerda, né? A média é menor do que a mediana, então não é uma curva normal, né, centralizada, ela tende, né, a concentrar os dados do lado esquerdo. O desvio padrão, né, o erro padrão da simetria, que é 0,2, a kurtose, né, que indica o quanto que os valores são concentrados em torno da média, quanto que eles são dispersos em relação à cauda, o número de casos válidos e a porcentagem de casos válidos. Então, nós temos um volume maior de informações que nos ajuda a ter uma visão dos nossos dados aqui com essa função. Vamos voltar aqui para o Ctrl Shift 1, vamos duas vezes, vamos voltar aqui, vamos ver agora uma opção que a função desc-r, né, do pacote Smart Tools tem, que é a função transpose igual a true verdadeiro. Então ele vai dispor os dados de maneira horizontal, caso isso fique melhor, mais fácil para ler. Vamos executar aqui essa função, e aqui nós temos então a mesma informação antes, só que na horizontal, né? Então a tabela vem aqui, como ela tem mais medidas, ela continua na linha de baixo. Então você pode dispor os dados na vertical ou na horizontal. Vamos executar a função summary, que é o padrão do R para apresentar um resumo dos dados. Então, vamos clicar aqui em Ctrl Shift 2 para aumentar a tela do console do R. Então a gente vê que os dados eles são apresentados, né, na função summary. Nós temos a variável, né, o nome da variável, as informações de quando a variável ela é categórica, como no caso do nome do município, dá apenas o tamanho, o número de casos que tem e o tipo, né, é uma variável categórica. Quando é uma variável numérica, ele dá então os valores mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, né? Essa são as informações que vêm para todas as variáveis então do nosso banco de dados, da nossa tabela, né, da nossa base. Então, o IDHM, por exemplo, o valor mínimo que nós temos, aqui são todos os 3 anos, né? O primeiro quartil, né? First QU, first quarter, então primeiro quartil, né? A mediana e a média. São essas informações que o R padrão, né? Que o sumário padrão nos dá, para termos então uma ideia da distribuição dos nossos dados. E aqui temos então o resultado, o resumo dos dados que vai aparecer na janela Viewer do nosso console. Você pode ampliar a janela Viewer clicando em Ctrl Shift F9. Você vê a ampliação do resultado. Então ele tem lá as variáveis, né, que ele vai nos dar, já nos dá de início lá as dimensões da variável, tudo em português, né? Então a quantidade de casos por quantidade de variáveis, né?
Vamos olhar lá, então, todas as variáveis com o nome da variável, o rótulo os metadados que nós havíamos incluído antes, né? Ele recupera essa informação, o tipo, se é numérico, se é caractere, né? E nos dá as informações básicas, né? A média e, entre parênteses, o desvio padrão, então a média e o desvio padrão, o valor mínimo, 0, a mediana, 0,1 e o valor máximo, 36,6, o IQR, né, o IQE em português, né, que é 0,4, então é o intervalo interquartil, e o coeficiente de variação, que é o desvio padrão, né, aqui no caso 1,7 dividido pela média 0,6, então dá esse número 3,1. A quantidade de valores distintos e o histograma da nossa variável. Então aqui você, pelo histograma, pelo resultado, pelas informações descritivas, você pode ver como é a distribuição dos seus dados. Por exemplo, nós podemos ver aqui na variável a porcentagem de 16 a 18 anos com fundamental completo, T fundo 16 a 18, né? Nós podemos ver que nós temos dois grupos aqui, uma distribuição bimodal, né? Então nós temos dois grupos característicos aqui dentro dessa variável, né? E assim quase todas as variáveis, né, no que diz respeito à educação, a gente pode ter, então, um perfil, né, com o histograma e analisar, então, o formato de distribuição de cada uma das nossas variáveis. Isso é importante, né, a distribuição mais normal, isso é importante quando a gente for fazer algum teste estatístico, você precisa saber que tipo de distribuição, dependendo do teste, né, que tipo de distribuição mais se adequa, né, ao modelo de dados que você tem, né? Mas também para você saber como que você vai trabalhar com os dados. Normalmente essas distribuições que são bimodais, elas requerem que você tenha um tratamento aqui em grupos separados, né? Porque é muito provável que a gente tenha dois grupos diferentes, perfis diferentes dentro dessa variável. Então a gente tem que estudar o histograma conjunto com as medidas, né, básicas que nos dão, então, informação sobre a distribuição dos dados. O pacote SummaryTools com a função DF Summary nos dá essa visão, essa visibilidade dos dados, né, o total de casos, a porcentagem de casos válidos, nos dá essa visibilidade com os dados. Vamos ver agora como usar DF Summary em conjunto com o dplyr, para aumentarmos a possibilidade de uso dos nossos dados aqui com o dplyr. Vamos procurar, então, vamos limpar aqui a saída aqui embaixo, vamos procurar, então, fazer aqui com a nossa tabela, dicionário TBL, agrupar por ano, saber, então, agora por ano, selecionando as variáveis, apenas as variáveis que começam com IDHM, IDHME, IDHML, IDHMR e IDHM. Vamos calcular, então, aqui com o Dev Summary e vamos, então, executar no final o view para que o resultado saia aqui na aba Viewer do nosso RStudio e não na área de console, né? Então fica mais fácil a visualização, principalmente por conta do histograma, né? Aqui na área do console ele não tem como gerar o histograma, então para que a gente possa ver o histograma é necessário que ele saia como uma página da internet aqui no Viewer. Então vamos executar essa função para a gente ver como a gente pode combinar, então, Dev Summary com o dplyr. Vamos ver lá. Ele dá o aviso, né, informando que foi agrupado por ano. Vamos ver vamos clicar aqui em Ctrl Shift 9 para ampliar a tela Viewer. Então nós temos agora o grupo ano, então as variáveis estão agrupadas por ano, que é o correto, né, porque a gente não pode misturar a análise dos 3 anos,
né? Então nós temos o ano e apenas as variáveis agora IDHM, né? IDHME, IDHML e IDHMR, né? E vemos que a distribuição ela é diferente da educação, da longevidade e da renda, né? A forma de distribuição da renda. A gente pode ver para o ano 2000, né? uma variação, e para o ano 2010 já há também uma diferença na renda, né? Com dois grupos aqui, formando, né? Duas entradas aqui, né? Querendo mostrar uma distribuição bimodal aqui também na renda, e a gente vai poder comparar, então, aqui a forma de distribuição, o que muda, como é que ela vai mudando, né? Vai se tornando mais assimétrica à esquerda, mais à direita, se tornando mais achatada, se os valores eles vão se dispersando em relação à média. Então, essa é uma forma da gente utilizar a combinação da função df summary com as instruções, com as funções do pacote dplyr. Vamos fazer algo parecido agora, só que para vermos a distribuição dos dados do IDEB na tabela que contém os registros R, DIC, TBL. Vamos voltar lá para o nosso script. Vamos então ver as variáveis então por ano da tabela R de TBL, que começam com o IDEB. Nós temos IDEB ano final e ano inicial. Vamos lá executar. Então está informando que foi agrupado por ano, e da mesmo modo nós temos então lá os valores, ano 2013, né? Então IDEB anos finais, né? E anos iniciais, anos finais, a distribuição. Depois para o ano de 2014 não temos valores, temos o cálculo do IDEB para 2015, né? Para 2016 também não há valores, e há para 2017. Né? Esse é o resultado, então, que a gente pode gerar aqui para ver os dados do IDEB e, posteriormente, comparar com os demais indicadores da outra tabela. Todas as nossas variáveis que nós criamos até agora, elas são numéricas. Né? Vamos criar algumas variáveis categóricas. Vamos imaginar que nós queremos estudar, então, a relação entre o IDEB, o IDHM, e para isso nós vamos agrupar, ver a influência dos municípios pelo tamanho dos municípios, pela classificação do IDHM conforme a própria ONU estabelece, alto, baixo, e também vamos fazer um comparativo entre a população, municípios que têm a maioria da população rural ou urbana, né? Vamos chamar isso de taxa de urbanização, um conceito bastante simplificado do que seria urbanização. A taxa de urbanização, se a gente pensar hoje em dia em urbanização e municípios rurais, temos que envolver outras variáveis, mas como já fizemos em outros exercícios, apenas para poder caracterizarmos aqui o nosso estudo, vamos utilizar essa versão muito simplificada do que seria uma urbanização, então, uma diferenciação entre urbano e rural entre os municípios. Então, vamos criar aqui as variáveis categóricas, né? 3 variáveis categóricas, então, utilizando a função mutate, vamos chamar de classe população, né? Então, para a gente fazer isso, a gente usa a função case when, quando população, que é a variável que tem na nossa tabela, né? Quando ela for menor do 5.001, né? Então ela vai receber o nome, rótulo 1 até 5.000, porque 1, 2, 3, entre parênteses, para que isso fique em ordem, porque se a gente não colocar essa numeração antes, entre parênteses, ou seja, no nome que vai ficar no rótulo, a tendência é numerar, ordenar
pelos números, né, na hora que a gente for montar a tabela, e fica fora de ordem. Então, vou botar do menor para o maior, e assim a gente força que o rótulo fique na ordem que nós queremos. Então, essa é a ideia da gente usar o mutate, vai criar essa tabela, vamos passar para o pipe, para outro mutate, vamos criar então classe IDHM, quando o IDHM for menor que 0,5, vamos chamar de muito baixo. Essa aqui é a classificação padrão da ONU, né, como a ONU estabelece a interpretação do IDH, e vamos usar aqui para o IDHM, né, então entre 0,5 e 0,6 baixo, entre 6 e 7 médio, entre 7 e 8 alto, e acima de 8 igual ou acima de 8 muito alto. E vamos então criar aqui, com o mutate novamente, a taxa de urbanização, né, que é uma variável numérica, né, que nós vamos colocar aqui o peso urbano dividido pelo peso total vezes 100, né, e uma outra variável categórica, quando a taxa de urbanização que nós calculamos antes for maior ou igual a 50%, então vamos chamar de urbano. Quando a taxa de urbanização for menor do que 50%, vamos chamar de rural. Né? Vamos selecionar as variáveis aqui, ano, unidade da federação, código do município com 7 dígitos. Isso é importante para depois fazermos a junção com a tabela de registro que tem o IDEB. O índice vai ser o código do município, conforme o IBGE, o nome do município e as variáveis IDHM, IDHE, IDHML, IDHMR e as variáveis que nós criamos, classe IDHM, classe população urbano-rural. A taxa de urbanização, nós não vamos trabalhar com ela porque essa informação já está embutida no urbano-rural. Nós criamos aquela taxa para podermos calcular a variável urbano-rural. E vamos depois filtrar apenas para o ano de 2010, vamos trabalhar apenas com o ano mais recente. Vamos executar essa função, então, essa sequência de funções, para criarmos a nossa variável. Foi criado, então, e foi colocado numa variável, numa nova tabela chamada de C1, né? Chamamos essa de C1 de TBL, né? Ao final da nossa tabela, né? Então, nós fizemos a transferência dessa informação para um outro objeto. Por que nós usamos aqui para fazer essa transferência a setinha aqui, né, com o sinal de menos e maior, e não o pipe? Porque o pipe ele transfere valor, ele não cria um objeto. Para você criar um objeto no R, você precisa usar o operador de transferência de informação, que é esse operador aqui. Pode ser no final, transferir no final, ou no início. A maioria das pessoas, a maioria dos livros e do material que você vai encontrar, as pessoas usam essa informação. Primeiro coloca o nome da tabela que vai ser criada, aí a setinha, e depois as funções, né? Aqui no nosso caso, para poder seguir a sequência que nós estamos fazendo, estamos passo a passo. Então, o último passo é transferir o que foi filtrado para uma tabela. Então, usei essa opção. Mas tanto faz você colocar no início ou no final, tá certo? Então, foi colocado, criamos aqui um outro objeto, uma nova tabela, que se chama, então, C1, né, que é nossa primeira tabela criada aqui, a primeira criada depois da tabela básica, né? Também com o dicionário, ou seja, tem as informações, né, embutidas aqui do dicionário, né? As variáveis novas que nós criamos não tem, podemos criar isso também usando, né, a função labeled, para deixar documentada a nossa informação aqui. Tá? Então, essa foi a tabela que nós criamos para a gente poder trabalhar, então, com os dados já categorizados e também os dados do IDHM, IDHMER, com os valores numéricos ainda. Vamos agora selecionar as variáveis da tabela registro, que contém as informações do IDEB, e o ano e o código do IBGE, que na tabela de registro se chama IBGE 7, para que depois possamos unificar com a tabela que nós criamos, C1 de TBL, e temos uma tabela comparativa, então, com os indicadores do IDHM
e do IDEB, para que possamos explorar um pouco mais a relação que existe entre esses dois conjuntos de variáveis que indicam coisas diferentes, são construídos de maneira diferentes, mas que têm como referência também um programa de ampliação da educação para os municípios. Vamos então fazer isso selecionando aqui com a tabela R de TBL. Nós vamos selecionar ano, nome, IBGE, IDEB AI e IDEB AF, anos iniciais e anos finais. Vamos selecionar apenas o ano de 2013, que é o ano mais próximo que nós temos com informação de 2010, que é o ano do censo, o último ano que nós temos nesse exercício que estamos fazendo, e vamos então atribuir, usando o operador de atribuição, atribuir essa informação para a tabela R1 de ICTBL. Essa informação, como eu havia dito, ela poderia ser também ao contrário, poderíamos fazer assim, né? A maioria dos livros e dos documentos, nós vamos ver essa anotação aqui, né? Porque segue a ideia funcional do R, né? Então, por que pode ser assim? Porque o R primeiro executa o que está do lado direito do operador, primeiro o que está dentro dos parênteses, depois o que está direito lá do operador, para depois executar, passar essa informação para o lado esquerdo. Então, essas duas expressões, a de cima e a de baixo, elas são equivalentes. Essa de baixo aqui ela é mais usual nos exercícios que vocês vão ver, nas publicações. Eu uso essa aqui de cima porque acho mais coerente com a ideia da sequência, da visualização da sequência dos passos que nós estamos dando. Estamos abrindo a nossa tabela de dados, selecionando, filtrando e no final transferindo o valor, o resultado para um outro objeto, que é essa anotação de cima. Mas o resultado é exatamente o mesmo do resultado de baixo. Eu vou transformar todo esse conjunto aqui em um comentário, apertando Ctrl Shift C. Então, de uma vez só, todo esse conjunto vai virar um comentário, porque eu não vou executar essas linhas, né? Vou executar a linha de cima. Então vamos lá, vamos criar a nossa nova tabela, e foi criada então a tabela R1 de dicionário, né, com as informações lá do IBGE, que é a informação que nós vamos utilizar como índice para poder juntar as duas tabelas, IDEB AI e IDEB AF. Agora que nós temos as duas tabelas já com as variáveis selecionadas e com as variáveis criadas, para que possamos fazer a análise dentro, né, vamos imaginar um interesse de pesquisa aqui entre comparar o IDHM, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, e o índice da meta da educação básica, né, são informações diferentes, mas que podem ser combinadas porque são metas, né, de políticas públicas municipais. Então, vamos pouco termos preparado essa base para esse objetivo. Vamos agora juntar essas duas tabelas numa única só. Vamos pegar então, para isso a gente vai usar aqui full join, vamos juntar todos os dados das duas tabelas. Vamos então pegar a primeira tabela, né, C1 de TBL, e aí vamos executar a função full join, vamos juntar a primeira com a segunda pela combinação de código do município 7 e IBGE 7, quando o código do município igual a IBGE 7. Tá? Nesse caso aqui, igual com um único igual, porque nós estamos passando uma combinação de dois valores, né? Então ele vai identificar esses dois valores, quando sendo iguais ele vai fazer então a junção das tabelas. Vamos eliminar os casos omissos, né, porque na tabela R1 de TBL tem alguns casos omissos. Nós vamos tirar esses casos omissos e vamos colocar numa nova tabela que nós vamos chamar C1R1, porque ela é a combinação, né, da tabela C1 e da tabela R1, que contém os metadados e é uma tabela no formato table. Então vamos fazer a junção das duas tabelas. Bom, então elas estão juntas, né, as duas tabelas estão aqui. Então nós temos ano, unidade da federação, código, nome do município,
né, as variáveis que havíamos selecionado na primeira tabela, e IDEB, anos finais e anos iniciais, né, também. Vamos reparar aqui, ó, ano X, né, e ano Y. Então, o dplyr, quando ele faz a junção e ele identifica duas variáveis com o mesmo nome, ele coloca esse ponto X para identificar que essa variável pertencia à primeira tabela, e ponto Y para dizer que pertencia à segunda tabela, até o ano da segunda tabela. Então, o ano da segunda tabela é 2013, o da primeira 2010. Então, automaticamente o dplyr faz essa notação aqui, essa modificação no nome das variáveis para a gente. Vamos fazer então agora uma exploração dos dados que acabamos de criar. Podemos utilizar a função glimpse do dplyr para podermos ver, né, o resultado de cada variável, né? Então temos aqui uma informação que contém o tipo de caracteres, né? Essa é uma primeira informação. A gente pode excluir as variáveis de identificação, né? Ano, unidade da federação, código município, e rodarmos aqui o DF Summary, para termos então, podemos fazer a nossa exploração visual inicial dos dados, né? Ctrl Shift 9, vamos ampliar aqui o resultado. Então nós temos lá os dados básicos, né, de dispersão e de distribuição dos dados, e o histograma para a gente poder analisar e comparar. Vamos ver que as variáveis categóricas que nós criamos, ele coloca como gráfico de barras. Para diferenciar do histograma, ele coloca na horizontal, né, para podermos ver aqui, porque aqui se trata de distribuição, um histograma de distribuição de frequência. Num gráfico de barras, a contagem dos valores das categorias, né? Então ele já dá esse gráfico para a gente poder trabalhar. É uma informação bastante útil já, uma visualização bem interessante. E vamos criar aqui com os nossos dados uma tabela cruzada, né, utilizando o ctable, para ver a relação entre o urbano e rural, né, e a classe de HM baixo, alto, né, pelo tamanho rural e urbano. Ctrl Shift 2 sai no console. Isso aqui, nós estamos fazendo uma exploração rápida. Esse resultado ele pode muito bem ser depois, né, trabalhado para uma publicação. Aqui nós estamos fazendo exploração rápida, então direto no console, né? Então ver aqui o resultado, né, classe de mundo rural, urbano, né, e a classe de DHM por valores aqui de porcentagem também pela linha, né? Então podemos ter já uma visão, né, de que nós temos muito mais municípios rurais do que urbanos, e que podemos ver aqui que os valores baixos e muito baixos se concentram mais na área rural. Tem também na área urbana, né, mas mais na área rural do que na área urbana, né? Então vamos voltar lá para o nosso. Nós podemos fazer a mesma coisa, a mesma sintaxe, usando a função with e a opção stby. É uma outra forma de utilizar a mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? Vamos criar aqui uma tabela com os parâmetros que a gente fez lá para identificar os limites superior e inferior, né, como a gente havia feito lá do IRQ. Então, pegar aqueles valores, nós criamos aqui os limites superior e inferior, e vamos agora usar essas informações para a gente poder selecionar os casos que são fora do padrão, que são extremos. Então nós temos aqui, né, os municípios Atalaia do Norte, Uiramutã, Chaves, Melgaço, Fernando Falcão, Marajá do Sena, né, e vamos fazer agora um ranking dos municípios para a gente poder ter uma ideia, né, uma outra forma também da gente trabalhar com essa informação, fazendo um Ctrl Shift 2 para a gente poder ampliar a tela do console. Então nós temos aqui um ranking, né, por decil, né, esse último que nós fizemos. Também uma outra forma de a gente ranquear os
o resultado, né, ou pelos valores, que extrapolam, né, os limites do IQR. Então são formas de nós fazermos a exploração inicial, ainda numérica, dos dados. Vamos depois fazer a exploração propriamente visual dos dados.